Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Sexta-feira, Strong Brain, nosso quadro, onde a gente fortalece o nosso cérebro através do autoconhecimento, usando neurociência para justamente ampliar essa nossa capacidade de compreensão sobre nós mesmos, né? E eu resolvi escolher aqui um recorte de uma experiência que eu tive no ano passado, no final do ano passado, entre a semana do Natal e a semana do Réveillon, para compartilhar com vocês aí alguns insights que eu tive nessa experiência. E quero agradecer já de antemão ao querido Daniel de Oliveira, a Tânia Mundica, ao Alain Magalhães, que estiveram comigo durante 3 dias lá em Jundiaí para justamente a gente poder viver essa experiência. Então, meus queridos, fica aqui já meu agradecimento, antes mesmo da gente falar sobre o tema especificamente. Um grande beijo para vocês. Bom, eu conheci esse pessoal num evento que eu estive em Uberaba. É possível que você que me acompanha deve ter me visto por lá. Era um Y Summit, muito bonitinho, né, o nome do Summit, que era um Summit mineiro, meio mineiro da gema mesmo, lá em Uberaba. E desde a hora que eu cheguei no aeroporto, que a gente pegou a van para ir para o evento, eu tive a oportunidade de dividir a van com essas 3 figuraças que também iam palestrar no evento. Então, eram 4 palestrantes do evento. Nós entramos na van, cada um com aquele seu jeito, né? De estou aqui a trabalho, vim fazer minha palestra no evento e tal. E a gente não se conhecia, mas logo, especialmente o Alan, serviu para quebrar um gelo ali dentro da van e a gente começou a puxar papo. E olha só, realmente nós encontramos uma porção de afinidade entre nós e a coisa ficou tão legal que a gente acabou resolvendo ter aí alguns dias no final do ano para viver juntos uma imersão que quem estava oferecendo para a gente era o próprio Daniel de Oliveira. Esse ano vocês vão ouvir falar bastante do Daniel de Oliveira aqui no canal, porque eu vou acompanhá-lo o ano todo nos treinos que ele vai fazer para executar uma super prova, um Ultraman, né, desses, que é mais do que um Iron, que na verdade são 30 Ironmans. Assim, um negócio que não dá nem para contar para vocês o tamanho, mas não era sobre isso, não. Isso a gente vai falar ao longo do ano algumas vezes, porque esse tema vai ser central nos meus planos para 2024, que é apoiar o Daniel na conquista desse título de o homem mais resistente do mundo. Mas eu volto nisso depois. Bom, e no que consistiu exatamente essa imersão? Nós estávamos justamente tentando entender como que esses 4 palestrantes, cada um deles com sua própria temática, com abordagens distintas sobre desenvolvimento humano, como que nós poderíamos nos reunir num evento imersivo. E aí foi que eu os convidei para estar comigo lá. Acontece que vocês sabem, né? Eu estou desde novembro me recuperando do acidente de moto. Então, eu não estava assim 100%. Eu ainda estava naquele momento, foi justamente ali no final do ano, com uma das lesões da perna que não cicatrizava de jeito nenhum e tal. Então, eu não pude realmente mergulhar de cabeça nas atividades. Mas eu quero contar para vocês 2 coisas que eu vi acontecer nessa imersão que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. E foram experiências que eu vivi também e que, por isso mesmo, eu acho que tem bastante valor e que dá para a gente fazer ali uma aproximação com a neurociência para a gente entender melhor qual foi o efeito que a gente conseguiu. Bom, primeiro dessas experiências é uma atividade que o Daniel propõe de resistência muscular e de resistência à dor. É possível que todos vocês que estão me ouvindo aqui já tenham tentado fazer aquela prancha, né? Que é aquela atividade da física, onde você se posiciona sobre os cotovelos, com a ponta dos pés no chão, né? Cotovelos no chão, e corpinho no formato de prancha retinho, forçando o abdômen e ficando nessa posição 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, né? Bom, o Daniel nos propôs que a gente ficasse nessa posição quanto aguentasse. O famoso, o céu é o limite. E aí, as diferenças são gritantes, né? Porque o Alan conseguiu, sei lá, 4 minutos, a Tânia, que é uma figura à parte, que eu vou ter que um dia falar só sobre ela aqui no Strong Brain, que é uma história muito particular. Tânia Mundica, muitos conhecem aí nas redes sociais, ela já foi estátua viva, né? Então, ela tem uma resistência física incrível também, sei lá, ficou 3 minutos. Eu que sou, né? Um corpinho meio
já judiado, e que eu não faço muita musculação, né? Fiz lá 1 minuto e 10 na primeira vez na prancha. E daí que aconteceu um fenômeno bem interessante, porque aí eles nos convidam a fazer uma respiração. Só que não é uma respiração meditativa e tal, uma respiração para aumentar a força, para aumentar a resistência. Aí uma respiração, né, um método de respiração bem específico, com inspirações profundas, retém o ar, e depois faz força para jogar o ar para fora, e repete isso muitas vezes. Tal. É toda uma técnica, né? Provavelmente ao longo do ano vocês vão poder acompanhar isso, porque eu vou mostrar os treinos do Daniel aqui no Nada Trivial também, e especialmente no nosso quadro Strong Brain, né? E daí convida a gente a refazer a prancha. Acontece que, olha só, você acabou de fazer, o músculo já está cansado, e você vai ficar bastante surpreso em saber que na segunda vez, depois da respiração, quase todos, né? O Alan superou até um pouco mais que isso, mas eu e a Tânia, a gente dobrou o tempo da prancha, por causa da respiração. Aí já fiquei bolada com aquilo, né? Já fui analisar, já fui investigar. Uma das coisas que aquela respiração promove é diminuir a quantidade de CO2. E quando a gente diminui a quantidade de CO2 no sangue, pela troca gasosa, isso aumenta a nossa resiliência. Então, era justamente isso que o Daniel estava mostrando para a gente. Por quê? Muitas vezes a gente deixa de fazer, não é porque o músculo não está mais aguentando, é porque a gente não está aguentando o sacrifício. E aí até o Daniel mostrou isso. Ele disse assim, quando você desiste porque você está desistindo de fazer, porque você não aguenta mais a dor ou o sacrifício, você relaxa a musculatura de um jeito específico. Mas quando você vai até não aguentar mesmo, que é quando o músculo cede, é como se você desabasse. Então, até da própria forma com que o indivíduo sai da posição da prancha, já dá para a gente interpretar se ele largou a prancha, né, deixou aquela posição, porque ele desistiu do sacrifício, ou porque realmente as fibras musculares não aguentaram mais manter a contração. Aí até acontece o chamado reflexo de canivete, que é quando a musculatura relaxa instantaneamente. E aí ele foi nos mostrando que, na maior parte das vezes, a gente para ou a gente desiste porque se poupa da ideia da dor, da ideia da exaustão, da ideia de se colocar nesse lugar onde a gente está se desafiando a realmente se manter, né, vivendo ali um sacrifício, vivendo uma situação de desconforto extremo. Essa é uma das coisas que ele mais estuda, que ele mais treina, porque na maior parte do tempo ele está nesse lugar do desconforto extremo. Ele é um ultra-atleta. Ele passa dias, né, correndo, nadando, pedalando, dormindo muito pouco, debaixo de sol, debaixo de chuva, às vezes quase que adormecendo enquanto está realizando a prova. Ele falou assim para mim, Carla, olha, a gente não pode fazer treinos em aqueles velódromos, né, que são aquelas áreas específicas para bicicleta, porque eu corro riscos, porque eu posso simplesmente dormir em cima da bicicleta e cair. E no velódromo a queda, a consequência é muito pior. Olha que lugar que ele vai, né? E quantas vezes a gente não cede tão antes disso, né? A principal pergunta que me veio, quantas vezes eu não desisto para me poupar do sofrimento, para dizer, não vamos sofrer, não vamos nesse lugar, não vamos na exaustão, achando que eu estou fazendo bem para mim. Mas é justamente nesse momento que, quem sabe, eu esteja evitando de esticar um pouco a corda para aguentar mais depois. E esse foi um dos insights que ele me trouxe. Porque, em favor dessa apologia do conforto que a nossa sociedade atual tem, do sofá macio com o controle remoto à mão, em favor disso, a gente pode realmente estar perdendo muitos recursos. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer. A segunda atividade que nós fizemos com o Daniel tem muito a ver com confiança, com segurança e com uma percepção aguçada. Ele nos fez andar no escuro. Gente, eu andei 1 quilômetro no escuro, de olhos vendados, numa estrada sinuosa, de paralelepípedos, apenas tateando a lateral para sentir quando é que eu estava perto da beirada, tateando o chão para perceber a consistência. Às vezes, andando de forma mais confiante, ele dizia, pode andar em linha reta, que você está segura. Você soltar a perna para andar, com os olhos fechados. Isso para ele também é muito importante, porque às vezes ele
corre em lugares escuros, onde ele às vezes não consegue enxergar aonde ele está correndo. Ele precisa confiar para não diminuir a velocidade. E por isso ele faz esse treino. Mas e para mim, o que isso serviu? O quão é difícil. A gente está meio... Ali naquele lugar, a gente estava num espaço rural. É mata. Né? Pode ter um animal, pode ter um perigo, pode ter uma cobra. Né? Como é difícil a gente simplesmente confiar, acreditar que vai dar certo e fazer. Quanto os pensamentos que vão entrando, né, são de se vem isso, se acontece aquilo, sempre... Nunca veio um pensamento do tipo quanto sucesso eu vou ter em conseguir realizar essa tarefa, quanto eu vou me superar em realizar essa tarefa, quanto feliz eu vou ficar comigo em realizar essa tarefa. E eu não só fui, como voltei de olhos vendados. Então, melhorando, né, a minha explicação, não andei 1 quilômetro, eu andei 2 quilômetros de olhos vendados. Cerca de 40 minutos eu demorei para andar 2 quilômetros, uma coisa que, em geral, eu faço em 20 minutos, né, andando solta. Então, um pouco menos, uns 18 minutos andando, né? E demorei 40 minutos para ir e para voltar. Mas quando os pensamentos que começaram a entrar, e tipo, se eu conseguir, nossa, que legal, e que tarefa, e que desafio, começaram a ser mais frequentes do eu estou com medo, eu não vou conseguir, eu andava mais rápido, era mais fácil, eu sofria menos. Então, de novo, né, o quanto a gente se fortalece apenas por acreditar que a gente é capaz. E como a gente foi preparado a ficar o tempo inteiro desconfiando da gente, para que se a gente não conseguir, a gente não se sinta frustrado. É como se a gente já saísse derrotado para não ter que dar conta da frustração quando a gente não conseguir. E a última das tarefas que eu não fiz, mas que ainda vou fazer, foi às 1h30 da manhã, a gente acordado ainda, porque tem também o desafio de permanecer acordado, né, de não dormir, e toda a irritabilidade, e também as aulas em jejum, né, que também são coisas que ele enfrenta nas provas, e eles conseguiram, eu não consegui entrar numa banheira de gelo. E eu estou contando essa história toda para vocês porque hoje eu recebi uma mensagem da Tânia Mujica, a querida Tânia, que, sendo estátua viva, passou horas na mesma posição no centro de São Paulo, né? E ganhou a vida, assim, quando ela chegou no Brasil. Ela é peruana, tem uma história de vida incrível, e quando ela chegou no Brasil, ela ganhou a vida como estátua viva. Foi uma estátua viva famosa aqui de São Paulo, que ela realmente fazia uma superprodução, era muito linda a estátua viva. E ela disse que depois disso, todas as práticas meditativas que ela havia conhecido não chegavam nem aos pés do que ela vivia como estátua viva, e que era muito difícil hoje em dia ela realmente se sentir desafiada a uma prática meditativa que levasse ela ainda mais adiante do que ela já tinha desenvolvido, né? Então, só que ela adorou a tal da banheira de gelo e ela mandou hoje uma mensagem para mim que ela ficou 5 minutos do dia que ela estava lá na chácara, o Daniel ficou 10, o Alan ficou 5 minutos, às 1h30 da manhã, numa banheira de gelo que eu tinha acabado de comprar naquela geladeira de posto de gasolina, gelo mesmo. E ela também ficou 5 minutos e sofreu bastante. Um mês depois, né, ela me manda um vídeo, ela ficando 23 minutos na banheira de gelo. E dizendo que agora sim ela tem uma prática meditativa que chega perto daquilo que ela viveu como estátua viva. Porque o truque da banheira de gelo, e aí que eu queria dizer para vocês, o que isso tem a ver com a forma como a gente percebe o nosso sofrimento, é não começar a tremer. É não se deixar levar por aquela sensação corpórea de que é frio, eu estou incomodado, eu preciso me defender disso. Simplesmente se deixar ficar ali. E aí que está o truque dessa meditação. E eu não estou dizendo para você que você tem que entrar numa banheira de gelo, ou que você tem que andar no escuro, ou que você tem que aguentar uma prancha 5, 10 minutos. A própria Tânia Mujica ficou assim, ó, nessa posição. Experimenta fazer aí. Eu fiquei 4 minutos, ela ficou 30 minutos lá nessa posição. O Daniel também fica um absurdo. Então, eles são humanos, sabe? Eles estão mostrando para a gente que, mesmo sendo humanos, a gente pode ir além. Então, não estou te convidando a fazer nenhuma dessas coisas absurdas. Só quero que você pense hoje o que você está deixando de fazer com medo de se colocar em sofrimento. Porque o grande desafio está em você ir lá, viver essa situação, descobrir que o sofrimento é muito menor
do que a percepção de vitória que você vai ter quando você alcançar. Esse é o truque que ele me ensinou e que eu tenho elaborado e experimentado. Quanto de sacrifício eu tenho, por exemplo, para escrever o livro que eu estou escrevendo agora? E que tal se eu me conectar com a glória de terminar essa obra que eu há tanto tempo tenho vontade de escrever? E você? No que você está se conectando com o sacrifício, ao invés de se conectar com a percepção da vitória? É isso que vai fortalecer seu cérebro hoje. Te convido a curtir, compartilhar, comentar, deixar aqui o seu valeu para a gente, para dar incentivo no canal e para também me apoiar e apoiar toda a equipe que me ajuda a entregar esse conteúdo para você. Sexta-feira é dia da gente ampliar o nosso autoconhecimento aqui no Nada Trivial. Porque se fosse trivial, não ia ter graça, não ia estar por aqui. E eu te vejo no próximo. Um abraço.